Oi, filhote! Bom, é muito importante conhecer sobre fisiologia bacteriana, reprodução e nutrição, que é o que nós vamos ver agora nessa aula, tá? Não esquece de dar o like e compartilhar com todo mundo, que aí o canal cresce e a gente grava mais aulas para vocês. Vamos! Oi, filhotes! Hoje a nossa aulinha é sobre reino Monera ainda, tá? Vou falar um pouquinho sobre bactérias com vocês. Eu queria que você fizesse, inclusive, uma coisa para mim, tá? Pausa um pouquinho essa aula e vem aqui na nossa playlist de microbiologia e assistam a primeira aula de reino Monera. Lá eu vou falar sobre quem são as bactérias, falar sobre a parte física, morfológica das bactérias, tá bom? Essa aula de agora já é uma segunda parte, né? Vou falar sobre fisiologia, funcionamento. Tanto que o nosso tema aqui nessa aulinha é sobre a reprodução e sobre a alimentação, a nutrição que as bactérias realizam. Fecharam isso? Vamos começar então, vamos lá. Primeiro, gente, a reprodução mais comum entre as bactérias é assexuada. Só para lembrar, filho, assexuada é quando uma bactéria se divide sozinha em vários descendentes. Como não tem parceiro sexual, né, na assexuada, a gente espera que a variabilidade genética na descendência seja baixa. Deu para entender? Vamos lá então para cá. A principal reprodução assexuada que as bactérias realizam é essa aqui, ó. Se chama cisparidade, anota isso direitinho, tá? Cisparidade ou fissão, tá? Fissão quer dizer divisão, filho. Tanto que tem muitos professores que chamam esse processo de divisão binária. Porque uma bactéria vai se dividir em dois descendentes. Vem cá comigo, vamos lá. Eu fiz um esqueminha para ficar bem didático, tá? Imagina que nós temos aqui a bactéria, né? Aqui vai estar a parede celular dela, do lado externo, e aqui vai estar o material genético, né? O cromossomo bacteriano. Tudo bem? Tudo começa assim, ó. Essa é a célula mãe, tá? É a letra A. Aqui na letra B, o que está acontecendo? Eu tive duplicação do DNA. Para a célula se dividir, filho, primeiro tem que duplicar o material genético. Então, ó, eu tinha um cromossomo bacteriano, agora eu passo a ter dois. Todo mundo entendeu? Vamos lá. Agora vem a letra C. Depois que eu dividi o DNA, a parede celular começa a crescer da parte periférica para o centro, fechando assim, ó. E aí eu crio uma parede que já divide as duas células, ó. Você entendeu? Aí vem a letra D. Essa parede que divide as duas células fica mais espessa, né? Fica mais grossa. É essa imagem aqui, ó. Até que essas duas bactérias independentes se isolam, soltam, ó, que é essa letra E. Todo mundo entendeu, filho? A moral da história é o ponto mais importante. Eu não quero que você fique apegado no passo a passo, não é isso que importa. O que importa é o que está acontecendo. Uma célula mãe, uma bactéria mãe, se dividiu em duas bactérias filhas, idênticas geneticamente. Então, na prova, ele pode chamar isso de uma clonagem reprodutiva, onde um indivíduo gera clones, está aqui, ó, cópias idênticas geneticamente. Todo mundo entendeu? Mais um caso interessante, ó. Uma outra reprodução assexuada que as bactérias podem realizar é a chamada esporulação. Bom, vamos lá entender. A esporulação acontece quando a célula está num ambiente desconfortável. Por exemplo, imagina que isso aqui é uma bactéria, tá? Só que imagina que ela é uma bactéria anaeróbica, que é aquela que vive na ausência do gás oxigênio, tá? Anaeróbica. Mas imagina, filho, que ela foi colocada num ambiente com oxigênio, que é um ambiente desfavorável para ela. Todo mundo entendeu? Quando ela está nesse ambiente desfavorável, né, ela pode ser eliminada, pode ser morta. E aí o que ela faz? Ela usa uma estratégia reprodutiva. Ela faz assim, ó. Essa linha de preto que você está vendo aqui é uma parede celular, tá bom? O que vai acontecer? Primeiro, a membrana plasmática da bactéria começa a reduzir de tamanho, tá? Então vai reduzindo e eu formo essa bolinha bem aqui, ó. Sabe por que a membrana plasmática vai diminuindo de tamanho, filho? Porque ela vai sofrendo uma desidratação, tá bom? E aí ela vai reduzindo de tamanho até que fica aqui o material genético, ó, numa bolinha, né? Beleza. Essa membrana plasmática começa a ser envolvida por proteínas especiais, ó. E aí eu tenho a formação de uma bolinha muito resistente, que tem a membrana plasmática, proteínas especiais
e o material genético. O que vai acontecer agora? Essas bolinhas se chamam endósporos. A palavra endósporo é a junção de dois termos, na verdade. Endo quer dizer interno e esporo quer dizer forma de resistência. Então, o endósporo é uma estrutura resistente formada dentro das células. E aí, olha a imagem para cá, filho. Eu formei o endósporo, ó, e esse endósporo é muito, muito resistente. Ele vai ficar ali no ambiente, tá? Ele fica inativo, latente, tá? Completamente inativo. Quando as condições melhorarem, aí aquele esporo pode ativar e gerar uma bactéria novamente. Todo mundo entendeu? Quer ver um caso curioso, filho? Tem bactérias que ficam parasitando o intestino humano. E quando a pessoa defeca, vão acabar saindo bactérias nas fezes, né? Só que quando a bactéria sai nas fezes, ela vai para fora do corpo humano, para um ambiente que é ruim para ela. E aí ela forma esporos. E esses esporos acabam contaminando água e alimentos. E aí quem comer essa água e alimento com esporos acaba tendo contaminação da doença. Você entendeu? É assim que acontece a cólera, por exemplo. O Vibrio cholerae é uma bactéria. E a gente dissemina ela através das fezes de pessoas contaminadas, que vão estar cheias de esporos. Todo mundo entendeu direitinho? Bom, essas duas, a sessiparidade e a esporulação, são duas reproduções assexuadas. Muito bem, filhotes. Agora, olha que coisa curiosa, gente. Algumas bactérias, filho, antes de fazer a sessiparidade ou antes de fazer a esporulação, elas trocam material genético com outras bactérias. Então, atenção, é possível bactérias trocarem material genético com outras bactérias, tá? Isso acontece. E existem 3 maneiras para isso acontecer, que eu vou te mostrar agora. Vem comigo. Vamos lá, gente. Dá uma olhadinha para cá. Primeira maneira que as bactérias têm de trocar DNA, né, material genético, é a chamada conjugação. Eu adoro esse nome porque eu acho didático. Conjugar é unir, né? Olha como é que seria isso. Imaginem que eu tenho uma bactéria bem aqui, ó. Tá? Eu vou chamar ela de bactéria A. E aqui eu tenho uma outra bactéria que eu vou chamar de bactéria B, tá bem? Só para você perceber que são bactérias diferentes e podem ser inclusive de espécies diferentes, tá bom? Beleza. Imaginem que esse aqui é o DNA principal das bactérias, ó. E esse aqui é o plasmídio, tá? Plasmídio é aquele DNA que não tem genes essenciais, tá bem? Se você quiser saber um pouquinho mais de plasmídio, vai lá na nossa primeira aula de Reino Monero, tá? Beleza. O que vai acontecer, filho? Na bactéria existe uma estrutura chamada pili, assim que escreve, ó, pili, tá vendo? Esse pili, ele gera uma comunicação entre as duas bactérias. Olha aqui a conexão. Fechou? Depois que elas se conectaram através do pili, aparece entre elas uma ponte citoplasmática. Tá aqui, filho, ó. O citoplasma da bactéria A se comunica com o citoplasma da bactéria B. Fechou? Nessa hora, filho, uma bactéria vai transferir DNA para outra. Essa que doa o DNA é chamada bactéria macho ou bactéria doadora. E essa que recebe o DNA é a bactéria fêmea ou bactéria receptora. Uma vez me perguntaram em sala se havia diferença entre a doadora e a receptora. Tem sim. E a diferença é genética, filho. Porque para a bactéria ser doadora, para ela doar DNA, ela tem que ter um gene especial chamado gene F. E a letrinha F é de fertilidade. É o gene da fertilidade, tá? Beleza. Então, bora imaginar que ela transferiu o DNA. Beleza. Essa bactéria que doou o DNA não teve nenhuma mudança grande, tá? Mas a receptora agora, você vai chamar de bactéria recombinante. Por que o nome dela é recombinante? Porque além de ter o seu próprio DNA, ela tem DNA de uma outra bactéria, de uma outra espécie. Todo mundo entendeu? Aí o que acontece, filho? Essa bactéria recombinante pode fazer depois uma cisparidade e fazer clonagem de si mesma. Todo mundo entendeu? Outra forma, vem cá. Outra maneira de haver troca de DNA entre bactérias é a chamada transformação. Isso aqui é muito interessante. Sabe o que é? O conceito é bem simples, olha comigo. É quando uma bactéria viva, né, absorve o DNA de outras bactérias que morreram próximo dela. Sério, filho. Imagina que tem uma bactéria viva, né? E morreram 10 outras bactérias ao redor. Sabe o que a viva pode fazer? Absorver o DNA das bactérias que morreram. E isso é legal porque ao absorver o DNA, ela absorve também propriedades das outras bactérias.
Por exemplo, imagina que a bactéria viva não era resistente ao antibiótico, mas morreu do lado dela uma bactéria resistente ao antibiótico. Sabe o que a viva pode fazer? Absorve o DNA da morta e agora ela própria se torna resistente a antibióticos. Interessante, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olhem para cá todo mundo, gente. Tem um experimento muito famoso, já apareceu na prova do Enem, tá? Fica ligado. É o chamado experimento de Griffith. O que aconteceu? Esse professor fez um experimento para mostrar, aliás, para demonstrar que a transformação existia. Vamos lá. Ele usou uma bactériazinha chamada Pneumococcus. Essa bactéria Pneumococcus, ela é promotora de pneumonia, tá? Beleza. Só que tem dois tipos de pneumococos, filho. Tem pneumococcus que é encapsulado, que tem a cápsula, e esse causa doença, tá? E tem o pneumococcus não encapsulado, esse não causa doença. Fecharam? Vamos para cá. Eu botei as 4 etapas do experimento. Ó. Primeiro de tudo, ele pegou o pneumococo que era capsulado, que tinha cápsula, né, contaminante, a bactéria viva, tá? E introduziu em um rato. Quando ele botou a bactéria viva no rato, o rato veio a morrer, veio a falecer, desenvolveu a doença. Todo mundo entendeu? Vamos para a fase 2. Na fase 2 ele fez assim, ó. Ele pegou agora o pneumococo, que não tem cápsula, que não é contaminante, tá? Aí ele pegou esse pneumococo vivo, né, e colocou no rato. O que aconteceu? O rato sobreviveu. Ele está demonstrando que o pneumococo, que não é encapsulado, não causa pneumonia. Tudo bem? Vamos para cá, fase 3. Agora ele fez assim, ó. Ele pegou agora os pneumococos capsulados, com cápsula, só que ele matou. Ele matou esse pneumococo, tá? Aí ele pegou esse pneumococo capsulado morto e colocou no rato. O que aconteceu? Nada. Porque a bactéria estava morta, filho. Você entendeu? Agora olhem a fase 4. Na fase 4, ele pegou o pneumococo capsulado, morto. Reparem que o pneumococo capsulado é causador da doença. Só que ele está morto. E misturou com pneumococos não capsulados vivos. Misturou os dois. Quando ele colocou essa mistura no rato, o rato morreu. Você percebeu o que aconteceu? Dessa maneira, o professor Griffith demonstrou para todo mundo que o pneumococo vivo, que não era contaminante, absorveu o DNA do pneumococo morto, que era contaminante. Tanto que o ratinho veio a falecer. Fechado isso? Tem um terceiro caso ainda. Vem cá. A terceira forma é a chamada transdução. Como é que é uma transdução? É assim, ó. É quando duas bactérias vão trocar de DNA. Só que vai ter um intermediador. Vai ter alguém que ajuda nessa troca de DNA. Que são, sabe quem, filho? Vírus. Vamos lembrar aqui. Os vírus que atacam bactérias especificamente são os bacteriófagos, que são vírus de DNA, tá bem? Se você tiver dúvida, inclusive, sobre isso, vem aqui na nossa playlist de microbiologia e assiste a aula de vírus, tá bom? Que tá ficando completinho o nosso canal. Aí, olha o que vai acontecer, filho. Vamos lá. Imagine que o bacteriófago atacou a primeira bactéria, que eu vou chamar de A. Beleza. Aí ele introduziu o DNA dele, ó, e se replicou dentro da bactéria. Beleza. Aí os novos vírus formados vão sair da bactéria A. Só que olha que interessante, filho. Esses novos vírus carregam DNA do primeiro vírus e da bactéria. Reparem que esses novos vírus aqui, ó, têm DNA do vírus e da bactéria A. Beleza. Aí esses vírusinhos aqui, ó, vão atacar agora uma outra bactéria, que é a bactéria B. E quando ele for atacar a bactéria B, ele vai acabar levando o DNA da bactéria A para a bactéria B. Você percebeu? Então, um vírus entra numa bactéria e absorve parte do DNA dela. Quando esse vírus for atacar outra bactéria, ele acaba levando parte do DNA. Sempre que você vê isso numa prova, filho, um vírusinho transferir um DNA de uma bactéria para outra, você chama de transdução. Peraí, bora fazer um resuminho então. Ficou assim, ó. Existem 3 maneiras das bactérias trocarem DNAs com outras, tá? 1 por conjugação, 2 por transformação e 3 pela transdução com vírus. Muito bem, gente. Agora o tema vai ser falar sobre a nutrição das bactérias. Me acompanha, tá? Bom, as bactérias podem fazer 2 tipos de nutrição, filho. Elas podem ser autotróficas, que é quando você fabrica o seu próprio alimento, tá? E existem as heterotróficas,
que não fabricam o seu alimento. Tá claro isso? Bora começar então. Vou falar primeiro das autotróficas, porque essa aqui se divide em duas, tá? Então vamos lá. As autotróficas produzem seu alimento, né? E o primeiro tipo que existe são as fototróficas. Sabe o que é isso? São as bactérias que vão usar luz como fonte de energia. Daí o nome fototrófica. E aí eu trouxe para vocês aqui a equação geral para te mostrar uma coisa curiosa, filho. Eu queria mostrar para vocês que a fotossíntese bacteriana não é igual à fotossíntese dos vegetais. Fica ligado que é um tema legal para explorar numa prova, tá? Vamos lá. Bora começar com a fotossíntese vegetal. Vamos lá. Essa fotossíntese vegetal das plantinhas também é realizada por cianobactérias, tá? Que também estão no reino Monera, tá bom? Como é que ela funciona? O CO2 vai ser consumido juntamente com a água, beleza? A fonte de energia vai ser a luz, né? A luz que mais é utilizada, filho, na fotossíntese vegetal é a luz de comprimento de onda para azul e para comprimento de onda para vermelho, tá? São os dois comprimentos de onda que são mais absorvidos, né? O pigmento que participa dessa fotossíntese é a clorofila, que fica no cloroplasto, né? Beleza. Aí o que vai ser produzido na fotossíntese dos vegetais? Vai ser feita a glicose, que a fórmula é C6H12O6, né? Vou produzir também a água de novo e vou produzir mais gás oxigênio. Tudo bem? E uma coisa bem legal para a gente lembrar, filho, é que todo o gás oxigênio que as plantas liberam na fotossíntese é produzido a partir da água. Você lembrava disso? Todo o oxigênio que uma planta libera vem da quebra da molécula de água. Fechou? Beleza. Bora ver agora a fotossíntese bacteriana, que eu botei aqui em cima, ó. Bacteriana, tá? Primeira diferença, filho. Aqui eu vou ter consumo do gás carbônico, ó, mas não tem consumo de água. Olha aqui, filho, essa diferença. Eu vou consumir agora o H2S, ó, o ácido sulfídrico, tá? Olha essa diferença. Fechou? Segunda diferença. Eu vou usar luz aqui? Vou. Mas o comprimento de luz que eu vou utilizar é o infravermelho. Não é mais o comprimento azul e vermelho. Olha essa diferença. Olha mais uma. O pigmento para fazer a fotossíntese não é mais a clorofila. Vai ser um pigmento próprio das bactérias, chamado bacterioclorofila. Esse aqui é próprio, ó. Deu para entender, filho? Aí o que vai ser produzido? Vai ser fabricada glicose, normal, né? Vai ser fabricado água, normal, mas não vai ser fabricado oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é produzido na quebra da água. E aqui não teve água, filho, ó. Como aqui tem ácido sulfídrico, né? O que vai ser produzido no final é o gás enxofre, o S2. Fechou? Vamos anotar então as 4 diferenças? Vamos lá. Você estuda assim, ó. Na fotossíntese vegetal tem água no reagente. Na fotossíntese bacteriana não tem água, tem H2S. Fechou? Na vegetal, o comprimento de luz que a gente vai utilizar é o azul e o vermelho. Na bacteriana é o infravermelho. Na vegetal, o pigmento é a clorofila. Na bacteriana é a bacterioclorofila. Na vegetal tem produção do gás oxigênio. E na bacteriana tem produção do gás enxofre. Fechado isso? Agora cuidado com uma pegadinha, tá? Se alguém botar numa prova que toda a fotossíntese do reino Monera é igual, aí não, cuidado, tá? As bactérias têm a fotossíntese bacteriana, mas a cianobactéria tem a fotossíntese igual à dos vegetais. Muito bem, gente. Agora vamos conhecer um outro grupo, mas também de bactérias autotróficas, tá? Só que olha o nome, filho. Elas são agora quimiotróficas. Sabe por que quimiotrófica? Porque a fonte de energia agora não é mais a luz. A fonte de energia agora são reações de oxidações. Isso é muito interessante, né? Tem bactéria, filho, que promove reação de oxidação com segundas intenções. É que essas reações dissipam energia e a bactéria usa essa energia para fazer matéria orgânica. Eu trouxe um exemplo para vocês que é bem legal. Dá uma olhadinha para cá, filho. Tu lembra do ciclo do nitrogênio? Lá no nitrogênio tem 2 oxidações. Primeiro a amônia é oxidada em nitrito e depois o nitrito é oxidado em nitrato. Lembra essa história? Eu trouxe uma para vocês, ó. Aqui a gente está vendo a amônia, aí ele vai reagir com oxigênio, ó, ele vai ser oxidado, tá? Gerando o nitrito. Beleza. Essa oxidação dissipa energia.
Aí o que a bactéria faz? A bactéria pega essa energia e olha aqui, ela usa a energia para produzir matéria orgânica. Ó. Ela usa essa energia para promover a reação com o CO2 e com a água. E aí, olha o que vai ser produzido, filho, glicose, matéria orgânica. Ó. E ainda produz também oxigênio. Todo mundo entendeu? A mensagem da aula é assim, filho. Dá para a bactéria fazer glicose usando energia luminosa, aí vai ser fotossíntese, ou usando energia de reações de oxidação. Aí é chamado quimiossíntese. Uma coisa muito interessante é que essas bactérias aqui, como elas não dependem da luz do sol, elas podem ser produtores na cadeia alimentar em ambientes escuros. Exemplo disso, caverna, pô. Você pega às vezes uma caverna que é tão escuro, você não vê um palmo à sua frente. E ali mesmo sendo escuro, tem produtores ali, que são bactérias que fazem quimiossíntese. Da mesma coisa você encontra no fundo do mar. A água não penetra no fundo do mar. Só que no fundo dos oceanos, a gente tem aquelas termas, aquelas fontes termais, e ali tem oxidações. Então, a energia liberada por aquelas oxidações mantém bactérias que são quimiosintetizantes. Muito bem, galera. Agora vamos conhecer as bactérias que são heterotróficas. Aquelas que não produzem o seu alimento, tá? Elas dependem de alimento disponível aonde, gente? No meio. Vamos lá comigo, vem cá. Bom, existem dois grupos principais. Tem as saprofágicas. Sabe o que é sapro? É morto. Saprofágica. É aquela que se alimenta de cadáveres. Ela pode se alimentar de fezes ou de partes descartáveis de seres vivos. Então imagina, você anda numa floresta e tem folhas caídas, né? Aquelas folhas que foram descartadas servem de alimento para muitas bactérias que são saprofágicas. Deu para entender, filho? E existem também as bactérias que são parasitas. Ou seja, elas se alimentam a partir de partes do corpo de seres vivos. Tem bactéria que se aloja no corpo humano, por exemplo, e começa a digerir a pele humana. Ou então vai se alimentar de alguma parte do corpo humano. Você entendeu? Então, se comeu cadáver, são as saprofágicas. Se ela se alimentou de indivíduos vivos, né, seres vivos ainda, foram as parasitas. Agora, olha uma coisa curiosa, filho. Da feita que a bactéria obtém glicose, né, da feita que ela obtém glicose, o que ela vai fazer com essa glicose? Dois processos. Ela pode usar a glicose em processos aeróbicos ou usar a glicose em processos anaeróbicos. Bora lembrar disso? Vem cá. Aeróbicas são aquelas bactérias que conseguem viver num ambiente com oxigênio. Elas usam oxigênio para quebrar a glicose. Fecharam isso? E existem as anaeróbicas. As anaeróbicas são aquelas que conseguem quebrar a glicose sem usar o oxigênio. Elas vivem num ambiente desprovido de oxigênio. E olha uma curiosidade. Quando aparecer na prova, filho, uma bactéria anaeróbica, né, que vive sem oxigênio, cuidado porque elas podem ser facultativas ou estritas. É assim, ó. A estrita é aquela que só vive em ambiente sem oxigênio. Não tem exceção. A facultativa é aquela que pode viver num ambiente ou no outro. Ela vive num local com oxigênio, tranquila, e ela vive num ambiente sem oxigênio, tranquila. Isso que é a facultativa. Todo mundo entendeu? Olha só esse esquema que legal aqui, gente. Dá uma olhadinha. Aqui eu estou mostrando um processo que é anaeróbico, chamado de quê? Fermentação. Tem um grupo de bactérias, filho, que faz fermentação da lactose, ó, que é o açúcar presente no leite. Essa aqui é chamada fermentação lática. Lática. Deu para entender direitinho? Então, essas bactérias aqui são chamados lactobacilos. Elas fermentam a lactose, ó, e a partir dela produzem um ácido pirúvico. E a partir desse ácido pirúvico, elas desdobram em duas substâncias, ó. Desdobram em ácido lático e também na molécula de ATP, que é fonte de energia. Deu para sacar? E aí, filhote, sinceridade, hein? Deu para entender? Anotou, fez o resuminho? Me mostra, manda aquela fotinha pra gente no Instagram, tira a tua dúvida aqui pra gente nas perguntinhas, nos comentários, que aí a gente cresce e eu posso ajudar cada vez mais vocês. Beijo!